Vamos fazer uma oração primeiro, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, nós vamos falar do Teu poder sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir ao Senhor que venha estar na frente agora, que venha estar conosco durante essa ministração. Espírito Santo, que o Senhor vá de encontro com cada espírito, com cada vida agora que vai receber essas palavras. Que essas palavras sejam seladas no reino espiritual e que o teu poder se manifeste sobre cada lar e sobre cada família. Amém? Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 28. Amém? Fica atento a essa palavra que Deus vai falar com você hoje. É uma resposta para a tua vida, é uma resposta para tudo que você tem ouvido, é uma resposta, uma direção de Deus para você. Amém? Glória a Deus. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Amém? Quem não conhece Davi? Eu acredito que todo cristão, homem, mulher de Deus, conhece Davi. Alguns conhecem ele pela derrota do gigante do Filisteu. Outros conhecem ele por conta do adultério que ele cometeu. Mas, independente disso, nós não podemos deixar de reconhecer que Davi era um homem cheio da graça e da presença do Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero falar do Eliabe, porque o que a gente mais encontra na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa história, são pessoas com o espírito de Eliabe. Pessoas que nos condenam com o olhar, pessoas que nos condenam com palavras, pessoas que nos julgam e pré-julgam. E hoje eu quero orar por você, quero liberar uma palavra para você e declarar para você que todo o espírito de Eliabe, ele já caiu por terra. Ele não vai cair, ele já caiu. Só que antes, glória a Deus, aleluia, você vai precisar estar revestido da graça e do poder de Deus como Davi estava. A Bíblia diz que Jessé, seu pai, chama Davi, tira Davi do posto dele, porque Davi deveria estar no pasto, cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que Jessé dá uma ordem: amanhã você vai descer, você vai lá ver como tá os seus irmãos, vai levar pão, vai levar isso, queijo, e você vai me trazer notícia dos seus irmãos. Tá entendendo, Davi? E Davi, ele não fez nada diferente do que o pai pediu. Ele obedeceu ao pai dele. Ele foi, fez como o pai pediu, preparou tudo e foi até a guerra. Quando Davi chega na guerra, o que Davi encontra? Qual foi a ordem que o pai de Davi deu? Vá, olha tudo que está acontecendo e me traz notícia. Ele foi e fez como o pai pediu. Ele foi, viu como as coisas estavam, só que quando ele chegou lá, a coisa estava feia. Por que a coisa estava feia? Porque o filisteu, o gigante Golias, ele estava afrontando o povo de Israel. Ele estava indo contra o povo de Israel. E o que acontecia na hora da batalha? Quando o gigante filisteu atacava, o povo de Israel recuava. E quando Davi escuta aquilo, Davi, ele fez o quê? Peraí, você está pensando que é o quê? É verdade isso aí que eu estou escutando? Realmente a gente está sendo afrontado por esse incircunciso? Realmente ele está dizendo e está afrontando o povo de Deus? E o povo que estava na batalha, na guerra, comunicava e se comunicava e dizia: não, realmente é verdade, nós estamos sendo oprimidos pelo gigante. Então, quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, presta atenção, Eliabe era o irmão mais velho de Davi. O que a Bíblia fala? O que aconteceu? Eliabe, quando vê Davi perguntando do que estava acontecendo, e quando Eliabe vê que Davi diz que Golias era um incircunciso e estava afrontando o povo de Israel, o que Eliabe falou?
Eu bem conheço a sua presunção. Sabe o que é uma pessoa presunçosa? Eu pedi para puxar aqui para ver o que é. É uma pessoa que se acha melhor que as outras. Então, Eliabe já chegou acusando Davi. Eliabe disse assim, ó, você tá pensando o quê? Você sempre se acha melhor que os outros, né? Cadê as suas ovelhinhas? Porque o que mais tem em nossa volta são pessoas que, além de não ter capacidade de fazer o que Deus te chama para fazer, ela ainda te julga, ela ainda coloca nome em você, ela ainda te ataca para ver se te para. Só que o que me chamou atenção quando Eliabe falou para Davi assim, ó Davi, eu sei muito bem que você é presunçoso, que você quer ser o melhor, por que você não vai cuidar das suas ovelhinhas? Foi para isso que você foi chamado. Só que o que me chama a atenção é que Davi olha bem para a cara dele, fico eu imaginando essa situação. Davi olha para ele e fala assim para ele, olha, querido, é o seguinte, eu só fiz uma pergunta. Davi respondeu para Eliabe. Na mesma hora, Davi vira o rosto e começa a conversar e começa a escutar a conversa do que está acontecendo no meio daquela guerra. E em seguida, Saul fica sabendo que Davi quer ir de encontro com o gigante Golias. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando o Senhor plantar algo no teu coração, quando Deus, glória a Deus, colocar algo dentro de você, não para ouvir Eliabe. Não para ouvir a opinião do Eliabe. Porque Davi simplesmente ignorou Eliabe. Davi simplesmente olhou para a cara dele e falou assim, peraí, o que eu fiz demais? Só fiz uma pergunta. Porque tem pessoas, glória a Deus, ele chamou Davi de presunçoso. Ou seja, ele disse para Davi, você está pensando que você é quem? Você quer ser sempre melhor que os outros? Mas na verdade, o que Eliabe tinha no coração dele era um orgulho de reconhecer que ele não tinha capacidade de enfrentar o Golias. E quando as pessoas olham para mim, para você e vê que a gente tem capacidade de enfrentar o Golias, o que elas fazem quando elas sabem que elas deveriam enfrentar e não conseguem? Elas tentam um caminho de parar eu e de parar você. Mas hoje eu quero profetizar na sua vida que o Eliabe, ele já caiu por terra. Eu quero profetizar na sua vida que o Eliabe, ele já está fracassado na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida que você tem que ficar diante do foco. Porque a diferença de Davi não era o escudo, não era o treinamento, não era o armamento que ele tinha. O que Davi tinha era fé e confiança em Deus. Davi tinha certeza do que Deus tinha para a vida dele. E o que mais nós enfrentamos no dia de hoje, o povo de Deus enfrenta, o que é? É o povo contra o povo de Deus. As palavras malditas lançadas diante de nós. Afinal de contas, se Eliabe tivesse no mesmo espírito que Davi, ele não se sentiria atingido por Davi querer vencer uma batalha. Porque afinal de contas, já havia dias que eles estavam naquele vale, já havia dias que eles estavam sofrendo naquele vale, já havia dias que eles estavam sendo oprimidos naquele vale. Então Eliabe tinha que olhar Davi como um socorro, ou então ele tinha que se compadecer do irmão dele. O mínimo que ele tinha que fazer pro irmão dele era olhar pro irmão dele e dizer assim, meu irmão, vem aqui, já que você tem coragem de ir, deixa eu te ajudar, deixa eu te dar umas dicas de guerra. Mas não, Eliabe já chegou apontando Davi, Eliabe já chegou dizendo para Davi assim, você é um presunçoso, você é um soberbo, você se acha melhor que todo mundo, o que você veio fazer aqui? Ou seja, Davi nem tinha projeto de ir naquela guerra, foi o próprio pai dele que o enviou para aquela guerra, foi o pai dele que pediu para ele ir ver como os irmãos estavam na guerra. Mas mal sabia o pai dele que o filho dele ia ser usado. Nós conseguimos ligar aqui no Instagram, mas ainda só tem uma pessoa conectada, mas continua ligadinho aí pelo Face, amém? É a primeira vez que a gente está fazendo pelo Instagram. Então eu quero que você guarde essa palavra no teu coração hoje. Não dê ouvido para o Eliabe, porque o Eliabe, ele não vai te dar destino.
O Eliabe, ele pode até ser seu irmão de sangue, porque olha lá o que aconteceu. Eliabe era irmão de sangue de Davi, o irmão mais velho, era o cabeça. Às vezes tem pessoas que estão do nosso lado que é até irmão nosso de sangue, é irmão nosso na fé, é irmão nosso na palavra, mas não tem a mesma visão, não tem a mesma fé, não tem a mesma certeza. E quando vê que a gente vai fazer algo que ele não tem coragem de fazer, ele logo lança uma palavra, ele logo nos acusa, ele logo nos aponta. Mas hoje eu quero que você guarde a fé que tem no teu coração. Não se importe com aquilo que as pessoas falam. Não se importa. O que me chamou a atenção em Davi, sabe o que foi, igreja? Foi que simplesmente ele olha para Eliabe e fala assim: querido, eu só fiz uma pergunta. Do que você está preocupado? Porque tem pessoas que ela não tem coragem de fazer, mas ela quer a honra que não pertence a ela. Porque todo mundo sabia que quem enfrentasse Golias ia ser o cara que ia ser reconhecido, ia ser o cara que ia vencer a batalha e que ia ter honra no meio do povo. E o que aconteceu? Eliabe tinha um espírito invejoso, porque quando ele disse, aleluia, quando ele fala com Davi, ó, você é um cara que, você é um presunçoso, você veio aqui fazer o que na guerra? Você veio somar no que na guerra? O seu negócio é com ovelhinha. Julgou Davi. Só que enquanto Davi cuidava de ovelha, Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha aliança com Deus. Irmão, em nome de Jesus, recebe essa palavra hoje. Eu não sei que tipo de situação você tem enfrentado na sua vida e as pessoas em tua volta têm subestimado você, têm subestimado a tua fé, têm subestimado a tua confiança. Mas hoje Deus, Ele ministra essa palavra para você. Receba essa palavra de vitória. Não dá ouvido para o Eliabe, porque o Eliabe não tem coragem de fazer e também não quer que você faça, porque não quer honra para a tua vida. Mas eu profetizo nessa noite que aquilo que Deus determinou que você vai fazer e Deus vai te dar vitória. Irmãos, quando Deus ministrou essa palavra para mim, eu achei muito profunda essa palavra. Sabe por que eu achei essa palavra profunda? Porque, irmãos, era um irmão de sangue. Eliabe poderia ter dito assim: eu conheço meu irmão, porque olha o tom de voz que ele chega diante de Davi, olha o tom de arrogância que ele chega até Davi. Eu bem te conheço, você veio fazer o que aqui? Ou seja, em vez de Eliabe estar armado com Golias, Eliabe estava armado com quem ia salvar todo o exército. Porque a pessoa, quando ela não tem visão de Deus, ela faz isso. Em vez dela se unir com quem vai vencer a batalha com ela, não, ela quer matar quem vai vencer a batalha e deixar vivo o inimigo. Porque o certo de Eliabe era ele ter aquela ira toda com quem? Com Golias, não com o próprio irmão dele de sangue. Então hoje, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus ministrou algo no teu coração, faça o que Deus ministrou no teu coração e não dá ouvido para o espírito de Eliabe. Porque se você der ouvido para o espírito de Eliabe, você vai perecer no meio da batalha. Se Deus disse que Ele vai salvar teu casamento, não dê ouvido para aquelas pessoas que dizem que Deus não salva casamento. Se Deus falou que vai te prosperar no meio da quarentena, não dê ouvido para quem está na miséria e não quer ver você prosperar na quarentena. Se Deus disse que você vai viver o sobrenatural no teu ministério, acredita que você vai viver o sobrenatural no teu ministério. Agora, sabe o que Davi fez? Davi virou as costas e mandou chamar ele quem? Saul, porque a notícia correu. E quando Saul mandou chamar ele, o que Saul fez? Saul pegou e falou para ele: ó, você é muito novo. Saul fez o que o irmão deveria ter feito. Você é muito novo. Você é um menino que não tem experiência. Esse Golias é perigoso. Então, irmãos, presta atenção. Conselho, eu sempre falo, conselho é algo que você recebe de quem já teve aquela experiência e sabe o que está te falando. Opinião é aquela pessoa que nunca viveu aquilo e se sente no direito de te falar alguma coisa. Então Saul, um homem experiente, já tinha visto várias guerras, ele sabia quem Golias era. Então ele aconselha Davi. Mas, irmãos, a arma preparada de Davi era o Senhor Deus, era o Senhor Jesus. E ali no meio daquela batalha, o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que ele venceu a guerra. A Bíblia diz que ele matou
o Golias. Deixa eu te falar uma coisa. Para de dar ouvido para Eliabe, porque Eliabe não tem nada para mim, não tem nada para você. Dê ouvido para o que o Espírito Santo de Deus ministra dentro de você. Dê ouvido para o Espírito Santo. Dê ouvido para aquele que pode te dar direção, te dar armamento, te dar estratégia. A Bíblia fala várias vezes que foi com uma funda que Davi derrubou Golias. Venceu o gigante Golias. Talvez você está aí hoje se sentindo tão pequenininho. Talvez você está aí na sua casa agora e você está dizendo assim: pastora, se a senhora soubesse a situação que eu tô, a senhora não estaria falando isso para mim, porque eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão incapaz. Pastora, eu não sei como eu vou chegar. Se você se sente isso, você realmente não vai chegar. Porque Davi, ele tinha certeza de quem ele era. Você precisa ter certeza de quem você é. E afastar de você aquilo que não é de Deus. Eliabe era irmão de sangue de Davi, mas só que Eliabe não estava na mesma fé que Davi. Eliabe não estava na mesma visão que Davi. Eliabe não estava na mesma disposição que Davi. Porque se Eliabe conhecia tão bem Davi como ele disse que conhecia, ele saberia que Davi ia vencer a batalha e ia derrubar o gigante. Mas nós não sabemos o que tinha no coração de Eliabe. Talvez o que tinha no coração de Eliabe era inveja. Era o desejo de ter a honra e sabia que talvez não ia receber a honra. O que tinha no coração de Eliabe era julgamento, era apontamento. Porque o correto era Eliabe ter dado a mão para Davi e ter ajudado o irmão no meio da batalha. Afinal de contas, eram vários dias já de batalha que o povo de Israel estava fugindo, o povo de Israel estava temendo. Nós estamos vivendo uma quarentena onde as pessoas estão temendo a morte, estão temendo o coronavírus, estão temendo a gripe, estão temendo andar na rua. Mas Deus, nesses dias difíceis, Ele tem contado comigo e com você que tem fé, comigo e com você que acredita no sobrenatural de Deus, no mover do Espírito Santo. Não dê ouvido para o espírito de Eliabe, porque o espírito de Eliabe não vai te deixar caminhar, mesmo que essa pessoa seja próxima de você. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Ou seja, igreja, Eliabe não apoiou Davi, não fica esperando o apoio de ninguém. Vá na certeza daquilo que Deus ministrou no teu coração. Vá na certeza daquilo que Deus falou para você. Porque Davi, aleluia, o gigante, Golias era grande, mas a fé de Davi era muito maior. A fé de Davi era muito maior do que aquele gigante. E às vezes as pessoas subestimam nossas atitudes. Às vezes as pessoas subestimam nossos sonhos, os projetos que Deus planta no nosso coração, porque elas não conhecem, não têm dimensão do tamanho da fé que tem no meu coração e tem no seu coração. Então hoje eu quero te dar um conselho para você vencer o gigante que está na tua frente, para você vencer o inimigo que está na tua frente, para você vencer o perseguidor que está na tua frente. Você precisa ter fé. Fé é um dom de Deus. Sem fé ninguém poderá agradar a Deus. Quando Golias olha para Davi, Golias vira para Davi e fala assim: por acaso eu sou algum cachorro para você vir com um pau diante de mim? Porque afinal de contas, para derrubar um gigante numa guerra tinha que ter armas, tinha que ter espada. E o que aconteceu? Davi falou para ele assim: eu vou no nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que eu vou vencer esse mal. Porque Davi teve visão espiritual no meio do vale. No meio do vale de Elá, Davi tinha visão espiritual. Davi sabia que não era o Golias, homem físico, que ele estava enfrentando. Davi sabia que o que ele estava enfrentando era um gigante espiritual na vida do povo. Por isso que Davi deu uma resposta daquela para Golias. Davi falou assim: meu filho, eu vou no nome de Jesus. Porque Davi sabia que a guerra dele não era física, a guerra dele não era carnal, a guerra dele era espiritual. A guerra do povo de Deus é espiritual. A minha guerra, a sua guerra não é física, não é terrena. Porque se você olhar para o teu problema, você não vai vencer ele mesmo, porque você não tem capacidade para isso. Mas se você olhar com um olhar espiritual, você vai superar, você vai passar por cima do gigante, vai cantar o hino da vitória. Quando Davi olhou para Golias e Golias subestimou ele, Davi logo deu a resposta certa. Por quê?
porque para vencer o mal espiritual se vence no reino espiritual. E Davi logo falou o que para ele? Olha, no nome de Jesus, é com Deus Altíssimo que eu vou te enfrentar. É com Deus Altíssimo que eu vou te derrubar. É com a autoridade de Deus que eu vou te derrubar. Sabe aquela pedra? Aquela pedra é a autoridade de Deus na testa do Golias. Sabe o que Deus está mandando eu ministrar sobre a tua vida nessa noite? É de autoridade de Deus que você precisa. É de poder de Deus que você precisa. É de ousadia de Deus que você precisa. Sabe por que tem muita gente sofrendo, morrendo na fé? Porque não tem ousadia de Deus. Por isso não vive milagre. Por isso não vive sobrenatural. O Espírito Santo de Deus ministra no coração. O Espírito Santo de Deus, ele fala: vai, eu sou contigo. E você teme, você recua. Por que você recua? Porque você não tem fé. Porque você deixa o medo dominar você. E nessa noite eu quero liberar essa palavra. Para de dar ouvido pro Eliabe que te aponta. Para de dar ouvido pro Eliabe que te acusa. Para de ouvir o Eliabe que tenta lançar um rótulo sobre a tua vida, de te chamar de presunçoso. Tem pessoas que nos julgam, que nos apontam, mas nessa noite eu libero uma palavra profética, que toda acusação já caiu por terra, todo apontamento já caiu por terra, porque agindo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir? Se Deus separou você para vencer essa guerra, pode vir Eliabe, pode vir quem quiser, não vai vencer, pode vir Saul, mas se a guerra é sua, se a honra é sua, ninguém vai tomar essa honra de você. Se o negócio é seu, ninguém vai tocar. Sabe qual que era o problema ali de Eliabe? É que ele sabia que se Davi vencesse a guerra, o negócio ia ficar estreito, porque Davi ia ficar conhecido. Tem pessoas que querem ver você apagado, tem pessoas que querem ver você lá, ó, escondidinho. Mas hoje eu quero profetizar para você, ó, vai nessa tua fé. Como Deus falou com Gideão, eu profetizo para você, vai nessa tua fé, porque Deus será contigo. E agindo o Senhor, quem impedirá? Só que havia uma diferença nessa situação toda. Davi entendeu que aquela batalha era espiritual. Então eu acredito que Davi não guardou nem mágoa de Eliabe. Porque quando a gente sabe que a coisa é espiritual, a gente nem guarda nada no coração. Quando a gente sabe que o negócio é espiritual, a gente passa cantando, a gente passa louvando e Deus vai dando vitória. Quando a gente entende que a coisa é espiritual, a gente só quer cumprir a missão, a gente só quer cumprir o propósito. Quando a gente entende que o negócio é mais estreito, que o negócio é mais embaixo, a gente nem para. Porque quando Davi não parou para ouvir Eliabe, quando Davi prosseguiu, averiguou toda aquela situação, averiguou toda aquela história, Davi estava dizendo assim, ó, eu tenho que prosseguir porque eu tô aqui para um propósito. Tem coisas que Davi, quem tem o Espírito de Deus, entende o propósito. Por isso que Davi nem se preocupou, nem parou. Davi simplesmente prosseguiu, foi falar com quem tinha que falar, falou com Saul, vestiu a armadura, viu que não pertencia a ele, porque a armadura dele era diferente da de Saul, e ali ele prosseguiu. E quando ele entra naquele vale, ele vence a batalha. Então hoje, irmãos, em nome de Jesus, vence essa batalha. Vence essa batalha com a fé que Deus te deu, não com a fé do outro. Vence essa batalha com o poder que Deus te deu, não com o poder do outro. E quanto a Eliabe, se prepara, porque pode ser as pessoas mais próximas de você. Pode ser as pessoas que você menos espera. Porque o correto de Eliabe, já havia dias que o povo estava no vale. Então o mínimo que ele deveria fazer era ter aconselhado o irmão dele. Era ter dado uma opinião pro irmão dele. Mas ele não, sem visão de Deus. Irmão, presta atenção, quando a pessoa não tem visão de Deus, ela faz tudo errado. Não fica esperando nada de quem não tem visão de Deus. Quando a pessoa não tem visão de Deus, ela só vai lançar palavra contrária. Ela só vai lançar palavra que não vai evoluir, que não vai para frente. Mas quando a pessoa, aleluia, olha para você ver, Saul era aquele comandante, era o rei. Saul não sabia nem quem Davi era. Porque depois que Davi vence a batalha, depois que Davi derruba o gigante, depois que Davi arranca a cabeça do gigante, sabe o que acontece? Saul vai lá e pergunta para Abner, quem que é esse menino? De quem que esse menino é filho? Saul, que era o rei, não sabia nem quem
Davi era e confiou em Davi, quis emprestar até armadura para ele. Só que não adiantava, irmão, porque a batalha era de Davi, a guerra era de Davi, a honra também era de Davi. Deixa eu te dar um conselho hoje. Você pode estar enfrentando um grande gigante, mas se você vencer ele no nome de Jesus, vai ser uma grande honra de Deus sobre a tua vida. Talvez você está até cansado, mas saiba que se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Então recebe essa palavra hoje. Recebe essa palavra. Hoje a gente fez a primeira vez pelo Instagram. O pessoal não está acostumado, né? Entrou a irmã Cíntia, entrou o pastor, entrou minha irmã. Mas nas próximas eu creio que o pessoal vai estar mais conectado. Mas compartilha. Entra no YouTube da igreja. Compartilha os vídeos. Curte lá. Aperta aquele sininho lá para você receber as pregações. Ativa o sininho. Convida o seu vizinho. Isso é uma palavra viva, não é uma palavra minha. Foi o Espírito Santo que me revelou que nesses dias nós não podemos dar ouvido para Eliabe. Nós temos que ouvir a Jesus, ao Espírito Santo. Porque Eliabe, aleluia, Eliabe é presunçoso. Ele que é o presunçoso. Eliabe é egoísta. Eliabe, aleluia, é julgador. Então, nesses dias difíceis, você precisa dar ouvido a Deus. Você precisa dar ouvido ao Senhor, ao Espírito Santo, para que você vença todas as guerras. Irmãos, pela lógica carnal, o que acontece? Eliabe deveria ajudar Davi. Só que Davi entende que ele está numa guerra espiritual, porque Davi lhe respondeu para Golias: eu vou no nome de Jesus. Davi sabia que nenhuma ferramenta que ele tinha na mão poderia ser mais poderosa do que Jesus com ele. Então você tem que entender que é no nome de Jesus que você vai vencer. É no nome de Jesus que você vai derrubar o gigante que está na frente da tua família, que está na frente dos teus negócios, que está na frente do teu ministério, que está na frente do teu casamento, que está na frente do teu trabalho. É no nome de Jesus que você vai vencer esse gigante que está contra a tua saúde, que está contra a tua família. É no nome de Jesus. Talvez você tenha feito tantas coisas e tenha deixado Jesus de lado. Coloca Jesus nesse negócio. Coloca Jesus nessa batalha. Para de dar ouvido para apontamento, para acusação, para pessoas. E começa a dar ouvido ao Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E você vai receber vitória. Eu encerro essa palavra e eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus ministre muito mais a tua vida. Que você medite mais nessa palavra. Porque essa palavra está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 28 em diante. Medita mais nessa palavra. Medita naquilo que o Espírito Santo está falando. Não é tempo de ouvir Eliabe, é tempo de cumprir propósito. Não escute a Eliabe, cumpre o propósito. Porque se você cumprir o propósito, você já vai estar sendo vitorioso. Davi estava lá para cumprir propósito. E qual era o propósito? Derrubar o gigante. Então, se você vencer o propósito, você já está vitorioso. Se você cumprir a tua chamada, você já está vitorioso. Presta atenção nessa passagem. O povo de Deus, quando ouvia Golias gritar, o povo de Deus corria e se escondia. Deus não quer que você se esconda de nada. Deus quer que você se posicione. Deus quer que você faça a vontade dele. Receba essa palavra nessa noite, vamos orar. Senhor, essa palavra foi ministrada pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor, nós sabemos que temos vivido dias de guerra e dias de batalha. Nós sabemos, ó Deus, que em nossa volta há muitas pessoas que não acreditam naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Mas eu quero profetizar nessa noite que todo espírito contrário ao de Deus na nossa vida caiu por terra. Eu quero profetizar nessa noite que todo o espírito de Eliabe, que todo o espírito de Golias, que todo gigante já caiu por terra nessa noite. Deus, eu quero profetizar que o Senhor já derrubou o mal e que o caminho já abriu. Senhor, essa pessoa que está aí agora na casa dela ouvindo essa palavra, que precisa de uma porta aberta, eu profetizo essa porta aberta e ela vai contar milagre. O seu nome vai ser exaltado. Senhor, essa pessoa que está fraca espiritual, que está desanimada porque recebeu palavras de afronta, palavras que afrontou, que acusou para baixo. Senhor, eu profetizo
agora que toda seta de palavras já caiu por terra e o teu nome, Senhor, ele seja glorificado. Deus, abençoa a tua igreja, confirma a tua vontade, sela essas palavras pelo nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Não esquece, entra no canal da igreja, tá? Entra no YouTube, se cadastra lá, se inscreve, aperte o sininho, tá? Porque a palavra de Deus precisa chegar em lares, em vidas. Receba essa palavra de vitória, nada de palavra negativa, nada de palavra de acusação. Tampa os teus ouvidos para as palavras que não é de Deus. Tampa os teus ouvidos para palavras que não é de Deus. Tampa os teus ouvidos, você que está aí, que as pessoas chegam e falam, isso não é de Deus. Eu não senti no meu coração. Exclui isso da tua vida. Exclui essa pessoa da tua vida. Traz para você aquilo que é de Deus. Traz para você aquilo que soma, aquilo que acrescenta. Porque naquele vale era necessário ter união. E Eliabe não queria isso não. Talvez ele olhou, né, ali o físico de Davi. Mas só que Davi, ele estava com Jesus. Então recebe essa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, uma ótima noite, em nome de Jesus.